Olá, crochelistas! E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai aprender a fazer essa cenourinha aqui maravilhosa, que pode compor os mais diversos cenários, né? Dá para usar como enfeite. Muitas nutricionistas também buscam essas peças, né, assim, em crochê, para usar ali lidar ali, né, no dia a dia do consultório. Muitas mamães também gostam de ter, né, principalmente nos ensaios de Páscoa, esse tipo de brinquedinho ali, né, para compor o cenário de Páscoa. Enfim, as possibilidades são infinitas, certo? E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aqui. Ao longo do vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem, né, e adaptarem para outros tamanhos. Essa aqui tem, deixa eu medir aqui, com folha e tudo, aproximadamente 17 centímetros, a gente pegar do topo, tá? A gente vai precisar aqui de uma agulha 1,75 milímetros, que é o correspondente aqui para esse fio que a gente vai usar. A gente vai usar aqui, né, na verdade eu vou usar, mas vou dar indicação de quais outras linhas e combinações de fios vocês podem usar para ter o mesmo resultado. Lembrando que se vocês usarem uma linha mais grossa, consequentemente a sua cenourinha vai ficar maior do que a que eu estou resultando aqui, né, com o meu passo a passo. Se você usar uma linha mais fina, vai sair menor, tá? Então, se você quiser, por exemplo, fazer maior usando o mesmo material que eu estou usando, é só você seguir. Tipo, ao invés de fazer só uma carreira, né? Mas lá no momento passo a passo eu vou explicar, você coloca mais uma, mais duas, isso vai dar mais comprimento para a sua cenourinha, tá bom? E aí você vai conseguir o seu objetivo, certo? Então é isso, uma agulha 1,75 milímetros, uma tesourinha pra gente cortar e fazer os acabamentos e arremates. Aqui eu tenho um fio de verde, né, que é pra gente fazer a parte ali das folhinhas. No caso do verde aqui, eu vou usar uma linha Cleia, tá? E vou duplicar o fio, que duplicando o fio da Cleia, pegando aqui por dentro e por fora, eu tenho o que equivale aqui a um fio da Camila Fashion, por exemplo, tá? A Camila Fashion, ela tem aqui uma tex que fica semelhante ao resultado de quando eu duplico o fio aqui da Cleia, certo? Vocês podem usar a Anne também. Então, fica muito a critério de vocês. E aí, vocês vão precisar aqui de um enchimento em acrílico para colocar dentro dessa cenourinha, que ela vai ser toda fofinha, né? Como se fosse um amigurumi mesmo que a gente fala, né? Como se fosse um bichinho de pelúcia. A gente vai usar aí, certo? O enchimento. Se você quiser colocar algodão, coloque. Só que eu prefiro esse enchimento em acrílico, que ele fica mais fofinho, né? Quando bota algodão, eu percebo que ele fica mais rígido. Se esse for seu objetivo, tudo bem. Mas caso não seja, eu acho que vocês encontram esse daqui no armário mais próximo, né? Ou então na cidade vizinha, ou dá para comprar na internet, se eu não me engano também. Ou então pode aí pegar um pouco de um urso que você tá aí com o urso cheio de poeira aí em cima do guarda-roupa. Abre esse urso, pega aí uma quantidade, né? Que aí vocês vão conseguir também, certo? Então, aí vocês tiram esse enchimento aqui, né? Claro, se for para uso próprio. Vocês vão tirar esse enchimento e depois é só guardar aí a capinha do urso, que vai ser muito mais proveitoso do que ficar com esse urso aí cheio de poeira, pegando poeira, tá? Então, é isso. Vamos lá agora ao passo a passo. Vou começar aqui nosso trabalho com a linha laranjinha, tá? Eu não falei os tons, mas eu acho que é bem intuitivo. Você vai usar o laranja em algum tipo dessas linhas que eu falei pra vocês. Vai ter que ter uma linha verde também, tá? Então, é isso. Esse laranja aqui eu achei bem lindo, bem vívido assim, ó. Vai ficar uma cenoura bem bonita. Então, vamos lá. Peguei minha agulha, peguei aqui meu fio. E pra começar, quem é da turma do anel mágico pode fazer o anel mágico. Quem é da turma do anel de correntinhas, façam aí o anel de correntinhas. Então, aí eu venho aqui, faço o meu nozinho inicial, que a gente não conta como sendo correntinha, tá? Ou é simplesmente o nozinho inicial. Então, aí a gente vem aqui, além desse nozinho, vai fazer mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. Feito isso, a gente vem aqui na primeira correntinha, certo? Vem aqui na primeira correntinha. Vindo aqui na primeira correntinha, a gente vai aqui laçar, puxar essa laçada por essas duas alcinhas, que vai formar um ponto baixíssimo, tá? E ele vai ficar bem fechadinho assim mesmo. Só que aí a gente vem, faz uma correntinha pra dar altura a essa carreira que a gente vai fazer. E assim,
Tem gente que gosta de fazer com ponto baixo, só que eu consigo apertar o meu ponto meio alto a ponto dele ficar bem fechadinho. E eu gosto do resultado com ponto meio alto. Eu sinto que fica bonito e desenvolve bem, tá? Não fica tão duro, fica mais maleável, então eu gosto de fazer com ponto meio alto, tá? Então é isso. Aí fiz uma correntinha aqui para dar altura à minha carreira e agora eu vou laçar. Vou vir aqui, ó, dentro desse anel de correntinha, no vãozinho, tá? Eu não vou colocar em cima das correntinhas, vou colocar no buraquinho aqui, tá vendo? Pronto, enfiei minha agulha nesse buraquinho, né? Dei a laçada, enfiei minha agulha, laço lá atrás, trago pra frente, laço e ficaram 3 alcinhas, né? Na minha agulha, eu laço e tiro as 3 alcinhas. Novamente, laço, enfio a agulha, laço, puxo pra frente, laço, tiro as minhas 3 alcinhas. Laço, enfio a agulha, laço, puxo pra frente e laço, tiro as 3. E assim, né, contando com a correntinha, a gente já fez aqui, deixa eu ver, já fez né, contando com a correntinha, 1, 2, 3, 4 pontos. Então, vamos fazer mais 5, mais 6, mais 7, tá? Feito esses 7, eu venho aqui, em cima dessa correntinha que eu fiz aqui para dar altura à carreira, enfio minha agulha, laço, puxo aqui o fio, ó, por todas essas alcinhas, que aí eu faço um ponto baixíssimo, e assim eu selo a minha primeira carreira. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou novamente aqui, ó, venho nesse próximo ponto, faço um ponto meio alto, no próximo, outro ponto meio alto, no seguinte, outro ponto meio alto, e assim eu vou seguindo, até selar aqui, né, fechar toda essa carreira. No caso, fazendo ponto sobre ponto. Para cada ponto aqui de base, eu vou fazer um ponto meio alto, tá? Então, é simplesmente ponto sobre ponto. Ele vai ficar realmente bem apertadinho, mas é porque a gente tá começando aqui pela ponta da cenoura, né? Então, ele vai ficar realmente mais fininho. Aí, ficou assim. Estão vendo? Aí, agora, a gente vai fazer... Eu peguei e selei aqui com ponto baixíssimo, né? Como a gente fez na última carreira, então eu não vou ficar mostrando toda hora pro vídeo não ficar tão longo. Mas sempre, pra selar uma carreira, a gente simplesmente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Pra reafirmar. Fiz aqui ponto sobre ponto, pra selar essa carreira, eu venho aqui no topo aqui, ó, onde eu fiz a correntinha pra dar altura à carreira. Enfiei a agulha, lacei, passei ali por onde eu tinha enfiado a agulha, e agora eu vou passar por essa alcinha que restou. E isso vai formar um ponto baixíssimo e vai selar a minha segunda carreira, tá? Então, aí eu subo uma correntinha e novamente eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu vou fazendo essa mesma coisa, ponto sobre ponto, por mais 3 carreiras. Eu já fiz 2 aqui, né? Então, eu vou fazer mais 3. Tem que totalizar 5 carreiras nessa mesma pegada aqui. Feito isso, cheguei aqui na parte que eu disse que chegaria, né? Ficamos com 5 carreirinhas aqui. Então, agora a gente vai começar um processo de aumentos. O que é aumento, Hannah? Nada mais é do que você colocar mais de um ponto em cima do ponto da base, né? Do ponto da carreira anterior. Então, ao invés de fazer ponto sobre ponto, ou seja, um ponto em cima de cada ponto da carreira de base, da carreira anterior, a gente vai fazer um processo de aumentos, tá? E esse aumento não precisa necessariamente ser um atrás do outro, você pode fazer também ele, assim, por exemplo, um aumento aqui, né, um aumento daqui 2 pontos, então, assim, você pode montar essa questão dos aumentos de maneira estratégica, de acordo com o resultado, né? Quanto mais você efetua os aumentos, mais a sua peça expande, né? Você vai abrir, porque você vai estar adicionando pontos, consequentemente, ela vai expandir. Mas, se você quiser, por exemplo, o contrário, né? Se você quiser afunilar a sua peça, você vai fazer o processo contrário, que é o processo de diminuição. O que é diminuição? Você, ao invés de colocar 2 pontos, você vai comer 2 pontos, então você vai fazer 2 pontos em um. Mas aí eu posso explicar para vocês
depois, tá? Vamos agora ao nosso processo de aumentos. A gente aqui terminou e selou nossa primeira carreira, quer dizer, nossa quinta carreira. E aí a gente sobe aqui uma correntinha para dar início à sexta, né? A gente vai laçar, vai vir aqui, ó. Nesse início, faz um ponto meio alto. Laça. Aí, aqui nesse próximo, que é o segundo, a gente vai fazer um ponto meio alto, laça e no mesmo lugar a gente vem e coloca outro ponto meio alto, que isso caracteriza um aumento, tá? Então, a gente vem aqui e faz no próximo apenas um, tá? Ou seja, ponto sobre ponto sem aumento, aí laça, vem no próximo, apenas um de novo. Laça, no próximo, apenas um. E aqui no seguinte, a gente laça e vai fazer outro aumento, tá? Então, a gente fez um aumento e depois a gente pulou, fazendo ponto sobre ponto e foi fazer um aumento só depois, tá? Fiz o meu aumento aqui. Aí, agora no próximo, a gente laça e faz apenas ponto sobre ponto. Laça no próximo, ponto sobre ponto. Laça, próximo, ponto sobre ponto. Aí, a gente vem aqui pra selar aqui nossa carreira. A gente enfia a agulha onde a gente fez a correntinha, laça e faz o ponto baixíssimo, que é laçar e passar essa laçada por todas as alcinhas presentes na agulha. Isso vai fazer com que a gente sele nossa carreira, tá? Então, a gente fez 2 aumentos aqui nessa carreira. Então, aí, a gente fez aqui, tá? A sexta carreira com 2 aumentos. Percebam que aqui já deu uma aumentadinha, ele expandiu, né? Então, agora, a gente vai fazer a próxima carreira. Correntinha, laça, aqui a gente vem nesse início e faz um ponto meio alto, laça, próximo, um ponto meio alto, laça, próximo, um ponto meio alto, tá? Aí, a gente não vai fazer aumento em cima de aumento para ela não ficar muito marcado esses aumentos, tá? A gente vai distribuir de outra forma. Então, aqui foi onde a gente fez aumento na carreira anterior. A gente vai fazer mais um ponto, que é ponto sobre ponto, tá? Sem aumento. E aí, no próximo que a gente vai fazer um ponto alto. E aqui, no mesmo lugar, a gente... ponto meio alto. E no mesmo lugar, a gente coloca outro ponto meio alto, tá? Então, gente, basicamente, tá? Aqui eu não tô mostrando as quantidades porque a gente tá distribuindo aleatoriamente. O que eu vou indicar pra vocês é o seguinte, quando vocês estiverem distribuindo o aumento, não coloque, por exemplo, o aumento em cima de onde você fez o aumento na carreira anterior, tá? Porque isso vai fazer com que sua peça fique marcada. Então, a gente distribuindo em regiões diferentes da carreira, esses 2 aumentos por carreira, tá? Não sendo seguidos e também não sendo em cima do aumento da carreira anterior, você vai conseguir meio que disfarçar, tá? Lembrando que vocês têm que fazer o ponto bem apertadinho para não ficar saindo, estufando algodão depois, quando a gente colocar o enchimento. Mas aí é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. A gente sobe uma correntinha, vem fazendo ponto sobre ponto, e aí em determinado momento, exceto aí nesses casos que eu falei, a gente vai colocar um aumento, dá mais um espaçamento e coloca outro aumento. Então, 2 aumentos por carreira, tá? E aí, esses 2 aumentos não podem ser em cima do aumento da carreira anterior, e também não pode ser, por exemplo, muito perto um aumento do outro. Então, a gente distribui dessa forma, tá? Então, aí a gente vai fazendo carreira sobre carreira, com 2 aumentos cada carreira, certo? Aí até essa cenoura expandir e ficar na espessura ali, na grossura que a gente quer que ela fique. Então, essa é uma forma também de você adaptar. Você pode fazer uma menor, pode fazer uma maior, porque o fato de você estar ali fazendo com que, né, essas carreiras expanda até ficar do tamanho, vai fazer com que você adapte e faça aí no tamanho que você preferir, que você precisar aí, né? Porque cada caso é um caso. Então, é isso, eu vou fazer aqui até a quantidade que eu vou precisar e volto aqui para explicar para vocês quantas carreiras eu fiz, tá bom?
Ah, gente, uma observação, tá? Que eu vou ensinar vocês aqui, porque eu gosto de ensinar vocês a desenvolverem aí por si só. Não gosto de passar um passo a passo muito rígido. Então, se vocês aqui, por exemplo, chegaram, né, numa determinada quantidade e perceberam que 2 aumentos por carreira tá sendo demais, ou seja, a cenoura tá ficando muito grossa, né? Tá ficando muito grossa mesmo. Então, aí vocês podem, por exemplo, fazer uma carreira ponto sobre ponto, porque isso vai fazer com que você cresça a cenoura, né? Sem fazer com que ela engrosse nessa carreira. Você vai apenas estar esticando ela. Então, aí você pode passar uma carreira ponto sobre ponto. Se achar que, por exemplo, ela tá ficando muito grossa também, você quer expandir, mas não quer expandir tanto, vocês podem distribuir apenas um aumento por carreira, ao invés de colocar 2, tá? Então, aí a gente pode ir fazendo esse processo de adaptação. Aqui, eu tinha feito 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, ponto sobre ponto, como eu expliquei pra vocês. Aí eu fiz aqui a sexta com 2 aumentos, a sétima com 2 aumentos, a oitava com 2 aumentos, tá? Essa próxima carreira eu vou subir uma correntinha e vou passar apenas ponto sobre ponto, tá? Então, ao invés de fazer aqui 2 aumentos nessa próxima carreira, eu vou colocar apenas ponto sobre ponto. E aí eu vou fazer ela e vou fazer a outra apenas ponto sobre ponto. Subo uma correntinha para dar altura à carreira e aí eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto de base, sem aumento, tá bom? Então, vou fazer 2 carreiras dessa forma. Se vocês quiserem seguir a risca que eu tô fazendo, façam dessa maneira também. Já fiz 3 carreiras com um aumento, como eu tinha falado, e agora eu vou fazer mais 2 com ponto sobre ponto, sem aumento algum, tá bom? Pronto, cheguei aqui nessa parte. Fiz as 2 carreiras como eu falei pra vocês. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou subir uma correntinha pra dar altura à próxima carreira. E aí, o caso que eu expliquei pra vocês, eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer mais algumas carreiras, só que dessa vez fazendo apenas um aumento por carreira. Ao invés de 2 aumentos, eu vou fazer apenas um aumento por carreira, tá? Então, aí eu vou fazer dessa forma. Então, eu vou distribuir em alguma parte, certo? Por essas carreiras, sem ser um em cima do outro, pelo motivo que eu expliquei, certo? Como na carreira anterior já não teve aumento, então não corre o risco de eu fazer aumento sobre aumento, tá? Então, aí eu vou fazer algumas carreiras dessa maneira. E aí eu volto para dizer quantas carreiras eu fiz, tá? Faço ponto sobre ponto e aí em determinado local aqui eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos em cima do ponto da carreira de base, certo? Fiz aqui 5 carreiras com um aumento cada uma delas, e aí fiquei com este tamanho e esse resultado, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais 2 carreiras, apenas ponto sobre ponto, sem nenhum tipo de aumento, tá? Então, subo uma correntinha, ponto sobre ponto, selo a carreira, mais uma correntinha, ponto sobre ponto, selo a carreira, e aí eu volto aqui pra falar qual vai ser a próxima parte pra vocês. Lembrando que se você estiver querendo um resultado menor, né, um tamanho menor aí de cenourinha, vocês podem parar por aqui e partir logo para o final do vídeo, onde eu ensino, né, as próximas fases, as fases finais, por exemplo, como fechar a cenourinha, né, e como colocar as folhinhas e os arremates e tal. Então, aí você fala, esse tamanho aqui pra mim já tá bom, porque aqui eu só tô expandindo, né, tô fazendo com que a cenoura fique maior. Então, aí, se você achar esse resultado tá bom pra mim, então aí é só vocês pararem onde estão, certo? Partir para as partes finais, onde eu ensino a finalizar a cenourinha, que aí você vai ter um resultado menor, tá bom? Pronto, fiz aqui minhas 2. E agora, eu vou fazer o seguinte, por mais 3 carreiras, eu vou fazer aquele processo de aumento, tá? Que a gente fez, só que ao invés, né, que a gente tinha feito no início com 2 aumentos cada carreira, eu vou fazer apenas, novamente, como a gente fez, né, da última vez aqui, um aumento por carreira, tá? Então, aí eu vou fazer dessa maneira, certo? Subo uma correntinha, faço essa carreira com um aumento, né, distribuído, depois selo a carreira, uma correntinha, mais uma carreira com esse aumento, e aí eu faço isso até atingir essa quantidade que eu falei. Se vocês quiserem maior, é só acrescentar mais dessa mesma sequência que eu falei pra vocês, tá bom?
Fiz aqui as minhas 3 carreiras, eu vou mostrar pra vocês quantos centímetros, deixa eu pegar minha fita aqui, quantos centímetros está aqui a minha cenoura até o momento. Ó, aproximadamente 11 centímetros e um pouquinho, tá bom? Então aí aqui, pra mim o tamanho já tá bom, certo? Então eu posso fazer aqui meu processo já de finalização, já deixa aí o enchimento perto. E aqui eu vou fazer o seguinte, selei a carreira, né, a terceira carreira que eu disse que eu faria com aumento, venho, subo uma correntinha e inicio outra carreira. Só que essa carreira, ao invés de aumento, vai ter diminuição. Lembra que eu falei sobre as diminuições? Então, eu venho aqui fazendo ponto sobre ponto, tá? Normalmente. E nessa carreira, eu vou fazer aqui um processo de 3 diminuições. Então, aqui, eu vou distribuir 3 diminuições. Fiz aqui uma correntinha, depois 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. E aqui eu vou colocar a minha diminuição. Prestem atenção, se vocês não souberem fazer. Laço, venho aqui no próximo ponto, eu enfio a minha agulha, laço, trago pra frente e aí eu não finalizo esse ponto. Daqui mesmo, eu já venho para o próximo ponto, enfio minha agulha, laço e trago essa laçada pra frente. Eu fico com 4 alcinhas na minha agulha. Aí aqui eu laço e tiro todas as alcinhas de vez. Percebam que a gente comeu 2 pontos aqui de uma vez só, que a gente tirou de vez, tá vendo? Então, essa é a forma que eu faço as minhas diminuições, tá bom? Então, aqui eu laço e venho aqui, vou fazer ponto sobre ponto, né? Que a gente não vai fazer uma diminuição atrás da outra. Então, tô fazendo aqui já meu terceiro ponto sobre ponto, próximo. 4, 5, vamos distribuir, não precisa ser simétrico, né? 6. Aí, aqui, vou fazer outra diminuição. Laço, enfio minha agulha no próximo ponto, laço, trago essa laçada pra frente. Aqui eu não vou laçar e finalizar esse ponto agora. Vou vir aqui, já vou vir no próximo ponto, enfiar minha agulha, laço, trago pra frente, laço e tiro as 4 laçadas de vez. E assim, faço outra diminuição. Aí, eu laço, venho aqui no próximo ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto. Sigo fazendo normalmente. 3, 4, 5, 6. Laço e aqui eu vou fazer outra diminuição. Enfio a agulha, laço, trago pra frente, venho no próximo pontinho, enfio a agulha, laço, trago pra frente, laço e tiro todos de vez. Aí, aqui, venho e finalizo minha carreira, porque essa já foi minha terceira diminuição, né? A gente falou que faria 3 por carreira, então aqui eu já fiz as minhas 3. Aqui eu posso finalizar minha carreira com ponto baixíssimo, selando ela, tá? Aí, aqui, subo uma correntinha. Nessa próxima carreira, eu vou fazer também o processo de diminuição, tá? Vou fazer 3 diminuições nessa carreira, só que aí não vou fazer diminuição em cima de diminuição. Vou distribuir de forma a fazer em outro lugar que não seja em cima da diminuição que eu fiz na carreira anterior, tá bom? Então, aí eu vou fazer essas 3 diminuições, só que em locais estratégicos e diferentes. Vou fazer aqui e já volto. Terminei aqui minha carreira e aqui a gente tá pra finalizar, tá? Então, aqui você já pode pegar seu enchimento e colocar dentro da sua peça. Deixa eu dar uma largada aqui pra não ter desmancho, né? E aí, aqui você vem colocando o enchimento, certo? Se você gosta da cenoura, né, da peça pra ficar mais molinha ou quer mais estruturada, então aí vai depender muito, certo? Aí você vai colocando, tipo assim, pode empurrar com a agulha também. Então, aí a quantidade de enchimento é algo muito pessoal. Eu gosto de colocar médio, sabe? Não gosto de colocar muita, pra não ficar abrindo os pontos. Mas também não gosto de colocar pouca demais pra a peça ficar murcha, né? Então, aí, eu gosto de ter esse equilíbrio que eu acho bem bacana.
colocar aqui pra pegar nessa pontinha, né? Pra ela ficar estruturada. E aí, você vai colocando até sentir que é o suficiente. Coloquei aqui a quantidade que eu senti que era o suficiente, ó, ficou dessa forma, nem tão durinha e nem tão molinha também. E aí, a gente vai fazer aqui o processo de selar, né? Selar aqui pra tampar esse negócio. Então, aqui eu subo uma correntinha, tá? Tente manter o enchimento sempre dentro pra não embolar aqui com a linha e ficar aparecendo. Então, aí aqui, ó, vou fazer processo de diminuição. Então, aqui, subi uma correntinha, então, a cada 2 pontos aqui eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui eu já começo fazendo uma diminuição, certo? Laço, venho aqui nesses próximos 2, mais uma diminuição. Laço, nesses próximos 2 aqui seguintes, vai ser mais uma diminuição, tá? Que a intenção realmente é fechar. Então, você que, lembra que eu falei, vocês podem partir pro final? O final é esse, certo? É a parte do fechamento. Então, aqui mais uma diminuição. Então, a cada 2 aqui, a gente vai fazer diminuições direto, tá? Não vai ter intervalo, vai ser um processo de pura diminuição. O que a gente quer mesmo é fechar essa parte. Então, é essa parte aqui que eu falei pra vocês, pra pular pro final, se vissem, né, que o tamanho já tá bom. Então, aí, se vocês quiserem maior, é só continuar fazendo esse processo de aumento, né? Faz umas carreiras de aumento, depois faz ponto sobre ponto, aumento, ponto sobre ponto, que aí você vai idealizando aí e realizando a peça que você quer. Então, vem aqui no próximo. Diminuição. E aqui, pra fechar a carreira, a última diminuição da carreira. Aí, eu venho aqui no início. Ponto baixíssimo pra selar a carreira e, ó, ficou bem fechadinho, estão vendo? Aí, aqui, nessa próxima, quem quiser pode fechar com agulha mesmo, de costurar, mas aqui eu vou fazer na agulha à mão mesmo. Fiz aqui, ó, mais uma carreira de diminuição, pegando 2 e 2, e ele fechou aqui completamente. Aí, eu posso já aqui, ó, cortar meu fio. Se já quiser arrematar, já pode arrematar. Quem gosta de costurar, aqui eu dou um nozinho com a própria correntinha. E aí, eu venho aqui em um determinado ponto e puxo esse fio, né, que já tá bem seguro ali, que eu fiz um nozinho, pra dentro da peça. Ó. Agora, eu vou pegar o meu tom verde, certo? Que aí a gente vai fazer as folhinhas. Mas antes, deixa eu mostrar aqui quantos centímetros tem aqui pra vocês. Ó, acabou aqui com aproximadamente 14 centímetros, certo? Coloquem aí nos comentários quantos centímetros deu aí a de vocês, que eu vou amar ver, tá bom? Então, aqui, pra fazer a folhinha, tô aqui com o meu fio Cleia duplo, tá? Quem quiser continuar usando o Camila Fashion, quem quiser usar a Anne, o fio é único, certo? E aí, eu venho aqui nesse topo, enfio a agulha, ó. E aí, eu vou prender esse fio. Quem é da turma do nozinho pode prender com o nozinho. Venho aqui, laço e prendo o meu fio verde nessa parte laranja. E aqui eu vou subir uma correntinha equivalente à altura que eu quero que fique essa folha, tá? Então, aí, eu vou subir aqui, no caso, uma correntinha de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, na verdade, eu não vou fazer muito longa, não. Vou fazer de 10 mesmo, porque senão fica muito caída, tá? 10. Aí, aqui eu faço mais uma, que é pra ser a subida aqui de carreira, né, a altura da carreira, laço, e aqui eu pulo essa primeira correntinha, na segunda eu vou fazer um ponto meio alto, ó. Aí, faço ponto meio alto, laço, próxima correntinha, faço outro ponto meio alto, certo? Aí, agora, eu vou fazer ponto alto por 6
correntinhas. Então, fiz uma aqui, ponto sobre ponto, viu, gente? Não é aumento nem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Fiz aqui 2 pontos altos, próxima correntinha 3, próxima correntinha 4, próxima correntinha 5. Peraí que minha linha tá caindo aqui. Próxima correntinha 6 pontos altos. Aí agora sobraram 2 correntinhas, né? A gente vai fazer 2 pontos meios altos. Então aqui na próxima a gente faz um, tá? E próximo a gente faz outro. E isso vai afunilar aqui nossa folhinha, ó, ficou com formato de folhinha. Aí daqui eu venho, prendo meu fio, ó, venho aqui nessa base, faço um ponto baixíssimo, que aí eu tô selando aqui a minha folhinha, e daqui mesmo eu posso caminhar, escolher em qual outro ponto eu vou querer começar a minha outra folhinha. Então, aqui eu vim, escolhi, fiz um ponto baixíssimo nessa direção pra mostrar onde é que eu vou, né, fixar. Então, eu venho e faço. Por exemplo, se você quiser as folhas todas do mesmo tamanho, pode fazer tudo com a mesma quantidade de centímetros. Se quiser uma menor, uma maior, assimétrico, pode fazer mais ou menos correntinhas, mas é que o vídeo deu uma cortadinha. Mas aí você começa afunilando com um ponto mais baixinho, né, mais rasteiro, que no caso é o ponto meio alto. Começa com 2 pontos desse, depois você expande com um ponto alto e finaliza com um ponto mais rasteiro novamente, tá? Então, é isso. Aí, aqui eu vou fazer mais algumas. A quantidade de folhas também fica a critério. Tem gente que gosta de mais cheinho, tem gente que gosta de menos. Então, aí fica a critério de vocês. Eu vou fazer aqui a minha quantidade, depois vou arrematar aqui esses fios. E aí, eu volto aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Então, esse é o resultado, tá? Eu coloquei 3 folhinhas, mas você pode colocar mais ou menos, como eu expliquei. Arrematei e ficou dessa maneira, tá? Fiz tudo do mesmo tamanho, que eu preferi assim. Mas aí eu já ensinei vocês como fazerem de outras formas, tá? Porque é algo muito pessoal e é algo adaptável. Se vocês fizerem, me mostre a versão de vocês aí no Instagram, @crochelistica, marque a gente, me mande a foto, eu amo ver o resultado aí, certo? Coloquem aí nos comentários quais outras peças vocês gostariam de ver por aqui. E se inscreva no canal se ainda não é inscrita, aqui você vai ver uma infinidade de assuntos, tanto sobre como gerenciar seu negócio enquanto crocheteira, quanto a parte prática mesmo, que é ensinando passo a passo, te ensinando peças. Então, esse realmente é um canal completo, né, que traz aí o mundo do crochê pra você. Vale a pena você ser inscrita e vale a pena também você ser membro, tá? Quem é membro tem um contato mais próximo comigo, tem mais benefícios, né? Tem mais explicações só pra quem é membro. Então, se você não é membro ainda, clique aí nesse link que tá na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, que você vai se tornar membro, vai ficar mais próximo a mim, vai conseguir se aprofundar mais no crochê. E lembre-se, né, que você só consegue bons resultados quando você investe. Então é importante você investir, que aí sim você realmente vai conseguir ver um crescimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo se ainda não curtiram, e é isso, gente. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Coloque aí nos comentários sugestões de próximos vídeos que eu vou amar trazer aqui pra vocês, tá bom?